Como o mundo mudaria se o Império Romano voltasse? E se eu te dissesse que o mundo como você conhece hoje não existiria? Imagine abrir os olhos amanhã e descobrir que o Império Romano voltou. Não como uma sombra do passado, não como um museu a céu aberto, mas como uma superpotência moderna, unificada, organizada e imponente, exatamente como nos tempos de César, só que agora com acesso a armas nucleares, internet e inteligência artificial. Parece ficção científica. Talvez. Mas durante os próximos minutos, quero que você suspenda a descrença. Porque nesta história, nós vamos explorar, de forma prática e realista, como o retorno do Império Romano poderia transformar absolutamente tudo ao nosso redor. Começa com uma simples pergunta: e se Roma nunca tivesse caído? Antes de mergulhar nesse cenário impressionante, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que ama história e geopolítica tanto quanto você. Aqui no Descubra o Inesperado, a gente transforma perguntas improváveis em realidades surpreendentes, e hoje não vai ser diferente. Parece ficção científica. Talvez. Mas durante os próximos minutos, quero que você suspenda a descrença. Porque nesta história, nós vamos explorar, de forma prática e realista, como o retorno do Império Romano poderia transformar absolutamente tudo ao nosso redor. Você vê, o Império Romano, em seu auge, era mais do que um domínio territorial. Ele era uma mentalidade, uma ideia, um sistema legal, um modo de fazer guerra, construir cidades, distribuir água e até de pensar sobre o tempo. Eles construíram estradas tão bem que algumas ainda são usadas hoje. E isso há 2000 anos. Agora imagine esse nível de eficiência e ambição aplicado com as ferramentas do século XXI. Primeiro, precisamos estabelecer uma base. O que significaria, na prática, o Império Romano voltar? Vamos supor que uma unificação política ocorra entre os países que, no passado, fizeram parte do Império. Isso incluiria basicamente todo o sul da Europa, Itália, Espanha, Portugal, França, Grécia, e se estenderia por regiões do norte da África, como Egito, Líbia e Tunísia, além de boa parte do Oriente Médio, incluindo Israel, Síria e Turquia. Seria um território com mais de 600 milhões de habitantes. Uma mistura explosiva de culturas, idiomas, religiões e conflitos históricos. Só que agora, sob uma única bandeira. A primeira mudança. A economia global tremendo. Esse novo Império Romano seria, do dia para a noite, uma das maiores economias do planeta. Com acesso a recursos naturais estratégicos como petróleo, gás, minerais raros e também com regiões altamente desenvolvidas em tecnologia, agricultura, turismo e indústria pesada. Imagina só, você acorda, pega seu celular e vê que o euro foi substituído por uma nova moeda imperial. Bancos centrais de Paris, Roma e Istambul agora operam sob um único conselho econômico. As regras do jogo mudam. De repente, a Europa se vê competindo de igual para igual com os Estados Unidos e a China, não como um bloco frouxo como a União Europeia, mas como uma máquina centralizada com ambições imperiais. Mas, o que isso significaria para o resto do mundo? Bem, a geopolítica entraria em combustão. A OTAN deixaria de fazer sentido. Os Estados Unidos perderiam influência direta sobre vários aliados estratégicos. Imagine o caos nos bastidores de Washington quando soubessem que agora precisam negociar com o imperador romano digital, alguém que concentra mais poder do que qualquer chefe de Estado moderno. E não é só política externa. Internamente, o impacto seria ainda mais profundo. Sistemas jurídicos e administrativos teriam que ser unificados. O novo império teria que responder à pergunta que atormentou Roma até o fim: como governar um território tão vasto, com povos tão diferentes? No passado, eles usaram a força. Estradas, muralhas, legiões e crucificações. Mas no presente, não funcionaria. Então o novo Império Romano teria que inovar. E é aqui que a coisa fica interessante. Imagine um modelo de governança onde cada região mantém certa autonomia cultural, mas opera sob diretrizes centrais claras, uma constituição imperial digital escrita em linguagem jurídica e código. Sim, código. Porque com inteligência artificial e blockchain,
esse império poderia literalmente automatizar parte de sua governança. Leis que se atualizam automaticamente, contratos que se executam sozinhos, eleições protegidas contra fraudes em toda a extensão imperial. E a língua oficial? Seria o latim? Talvez no papel. Mas na prática, seria o inglês. Ou talvez uma mistura de latim, italiano e árabe com interface de tradução instantânea em realidade aumentada. Lembra quando os romanos espalharam o latim por toda a Europa? Agora, seria o renascimento de uma nova língua franca, com o Google Tradutor incorporado ao olho. Mas antes de ir longe demais, deixa eu te contar uma história. Certa vez, durante o auge do Império Romano, um cidadão comum podia viajar de uma ponta a outra do império, passando por dezenas de culturas, climas e línguas, sem mudar de moeda, sem ser parado por fronteiras, sem medo de ser preso por leis contraditórias. Era o mundo globalizado antes da globalização. Hoje, quem faz isso? A União Europeia tentou, mas não é a mesma coisa. Porque a UE é uma união de nações. Roma era uma só nação. A volta desse império traria de volta essa sensação de estabilidade e ordem para bilhões. Só que, como tudo no poder, haveria um preço. O novo Império Romano seria democrático? Essa é a pergunta que ninguém quer fazer. Na Roma antiga, a República ruiu quando o povo cansou da bagunça e entregou poder absoluto a um homem que prometeu segurança, prosperidade e pão e circo. Hoje, no mundo cansado de burocracia, corrupção e governos que não entregam, você realmente acha que o povo diria não a um governante carismático que promete resolver tudo? Poderíamos ver o surgimento de um novo César. Alguém eleito, sim, mas reeleito indefinidamente. Um imperador digital que usa dados e algoritmos para manter a ordem, prever crises, suprimir revoltas antes que elas comecem. Seria eficiente. E seria assustador. E se você acha que isso é exagero, olhe ao redor. Já vivemos num mundo onde as redes sociais sabem mais sobre nós do que nossos próprios governos. Agora imagine esse poder nas mãos de um império que controla desde os mares do Atlântico até as areias da Síria. Mas nem tudo é distopia. Existe um lado luminoso nessa história. A volta de Roma poderia trazer uma nova era de infraestrutura. A construção de uma nova rede transcontinental de trens de alta velocidade, conectando Madrid a Bagdá em 12 horas. Uma reforma profunda nos sistemas educacionais, com foco em filosofia, engenharia e retórica, como nos tempos clássicos. Uma explosão cultural que misturaria música flamenca com arquitetura bizantina e cinema norte-africano. Poderíamos viver uma nova renascença. Literalmente. E aqui vem a parte mais importante dessa jornada, a transformação. Porque enquanto imaginamos esse cenário, do retorno de um império milenar, não estamos apenas brincando com o e se. Estamos, na verdade, olhando para o mundo real e perguntando: por que deixamos o caos tomar conta? O desejo de ordem, propósito, identidade, é o mesmo desejo que levou os romanos a construir um mundo à sua imagem. E é o mesmo desejo que hoje pulsa, silenciosamente, em cada canto do planeta. Talvez o Império Romano não precise voltar fisicamente. Talvez ele já esteja voltando. Em ideias, em sistemas, em algoritmos, em valores. E talvez a verdadeira pergunta não seja o que aconteceria se o Império voltasse. Mas sim, você estaria preparado para viver sob ele? Porque impérios não pedem permissão para existir. Eles simplesmente surgem e transformam tudo em seu caminho. Então, da próxima vez que ouvir alguém dizer que Roma é apenas ruínas antigas, lembre-se disso. Ruínas são só o começo das fundações. E se você gostou dessa viagem pela história e pelas possibilidades, não esquece. Se inscreve agora no Descubra o Inesperado, deixa seu like e compartilha com quem adora pensar fora da caixa. Nos vemos no próximo episódio, porque o passado ainda tem muito a dizer sobre o nosso futuro.